café é um alimento importante na vida de muitos brasileiros, não só por cair muito bem com pão de queijo, mas também por movimentar positivamente a economia do nosso país. Mas você sabia que existe uma grande importância das abelhas na produção de café e que o café pode influenciar as abelhas de diversas formas? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos da cafeína em abelhas e como isso se relaciona com a produção de café. Para começar, nós vamos entender um pouquinho sobre os três principais sistemas das abelhas: o sistema muscular, o sistema digestivo e o sistema nervoso. Uma das principais funções das abelhas é a polinização. Para que elas sejam eficientes nesse processo, elas possuem algumas adaptações no seu sistema muscular, como nas asas, que são essenciais no forrageamento, busca por habitats, voo nupcial e também para o acasalamento e formação de uma nova colônia. Na colônia, para que sejam evitados danos, as abelhas auxiliam na termorregulação, por meio do batimento de suas asas, rápida contração e liberação dos músculos torácicos de voo e produção de calor metabólico das próprias abelhas. Além disso, é por meio do voo que as abelhas conseguem alcançar o alimento e, consequentemente, realizar a polinização das flores. O voo é realizado por músculos indiretos do voo, que não apresentam ligação direta com a asa. Com a contração desses músculos, há uma mudança no volume do tórax, gerando indiretamente o movimento das asas. Os dois músculos que são responsáveis pelos voos são os pares, dorso ventral e antero-posterior. Eles estão constituídos por fibras musculares com miofibrilas aleatoriamente intercaladas com os núcleos, tendo uma organização fibrilar. O músculo do voo é assíncrono e a manutenção da fibrilação é devido a pulsos trazidos por nervos motores, sendo a taxa de contração superior à taxa de impulsos nervosos. A contração muscular depende do cálcio para a liberação de ATP, e o cálcio se encontra no interior do retículo endoplasmático, que tem sua permeabilidade alterada com a chegada do estímulo, liberando o cálcio. Quanto mais ativo o músculo, maior o consumo de oxigênio e maior a quantidade de ramos traqueais. As abelhas, por serem animais eusociais, possuem diferentes castas, como a abelha rainha, operária, forrageiras e machos. Também é possível observar diferenças no sistema muscular entre as castas. As rainhas e os machos emergem com um músculo de voo mais desenvolvido que as operárias e, consequentemente, adquirem a maturidade muscular mais rapidamente, o que está relacionado com a idade para a realização do voo nupcial. Já as operárias emergem com a musculatura imatura, com inervação muito reduzida. As operárias que atuam nas colônias têm maior grau de desenvolvimento que nas forrageiras, que apresentam sinal de degradação muscular. Os músculos também são essenciais nas pernas, considerando que elas utilizam para a coleta de pólen, limpeza do corpo e fixação nas flores, assim como nas de movimentação do exoesqueleto e na musculatura visceral, que recobre as vísceras das abelhas. Já o sistema digestivo pode ser dividido em três partes: o estomodeu, o mesentero e o proctodeu. O estomodeu é composto pela faringe, esôfago, pápao e proventrículo. Enzimas salivares são secretadas para ajudar a iniciar a digestão de açúcar presente em todos os tipos de conteúdo que a abelha ingere. O pápao é responsável por armazenar o néctar coletado, que vai começar a sofrer ações das enzimas que atuam nessa região do trato digestivo. Esse é o início do processo de elaboração do mel, que ainda será depositado na colmeia enquanto néctar e depois passará pelo restante do processo até se tornar o mel. No mesentero estão presentes estruturas como ventrículo, secos gástricos e válvula pilórica. Aqui ocorre a digestão mais intensa, com mais produção de enzimas digestivas que vão possibilitar que haja absorção de produtos da digestão pelas paredes dos secos gástricos, sendo transportados posteriormente para a hemolinfa para distribuição nas demais regiões do corpo. No proctodeu está presente a porção final do trato digestivo, sendo íleo, cólon, reto e ânus, estruturas que irão garantir a absorção de água e sais minerais, além da eliminação dos demais metabólitos da digestão. A produção da cera está indiretamente ligada ao sistema digestório, pois para que a abelha consiga produzir 1 kg de cera, ela precisa ter consumido em torno de 6 kg de mel, que é a sua principal fonte de energia para possibilitar a produção de cera por suas glândulas cerígenas. Agora, para falar do sistema nervoso, vamos tentar entender como a cafeína age no cérebro de um mamífero. Mamíferos, como seres humanos, produzem uma substância chamada adenosina, que se liga a receptores específicos nas células do cérebro e faz com que nos sintamos sonolentos e relaxados. A cafeína bloqueia esses receptores, impedindo a ação da adenosina e deixando os nossos neurônios mais ativos. Isso nos mantém acordados e melhora a nossa atenção. Uma parte importante do cérebro das abelhas são os corpos pedunculados, que funcionam de forma parecida com o nosso hipocampo, a região responsável pela memória e pelo aprendizado. Elas, assim como nós, também possuem neurônios que se comunicam através de sinais elétricos e substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Quando uma abelha consome cafeína presente no néctar de algumas flores, a substância altera a atividade dos neurônios nessa região, tornando-os mais sensíveis e fáceis de ativar.
A cafeína também provoca mudanças elétricas nos neurônios das abelhas. Primeiro, ela causa uma leve despolarização das células nervosas, ou seja, faz com que a carga elétrica dentro dos neurônios mude e fique mais próxima do limite necessário para disparar um impulso nervoso, o chamado potencial de ação. Isso significa que esses neurônios começam a responder mais rápido e com mais facilidade a estímulos externos, como o cheiro das flores. Além disso, a cafeína também aumenta a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é essencial para a transmissão de sinais no cérebro das abelhas. Com mais acetilcolina disponível, os neurônios dos corpos pedunculados se comunicam melhor entre si, fortalecendo as conexões que formam a memória. Isso faz com que a abelha se lembre por mais tempo da experiência de ter encontrado néctar em determinada flor. O resultado? A abelha passa a reconhecer o cheiro dessa flor mais rapidamente e tem mais chance de retornar a ela no futuro. As abelhas são um dos principais animais polinizadores, garantindo que tenhamos frutos de diversas espécies. Na produção cafeeira, a polinização do café pode ser feita por mais de uma espécie de abelha, mas estudos dirigidos na região de Piracicaba, em São Paulo, mostram uma relação relevante entre a presença de Apis mellifera e o aumento da produção de café. Pesquisas conduzidas pela Embrapa Meio Ambiente e pela Singenta Proteção de Cultivos em fazendas de café arábica mostram que, ao introduzirem colônias de abelhas africanizadas nas plantações, aconteceu um aumento de 16,5% na produtividade, com a produção média de café por hectare subindo de 32,5 para 37,9 sacas. Esse aumento na produtividade evidencia o papel essencial que as abelhas desempenham na otimização da frutificação das plantas e no enchimento dos grãos, melhorando o rendimento das lavouras. Isso pode ser explicado por essa espécie de abelha conseguir comunicar com outros indivíduos a presença de água e fontes de alimento a partir de feromônios emitidos por uma estrutura de seu corpo chamada glândula de Nazanov. Quando usados produtos sintéticos que mimetizam esses feromônios e atraem as abelhas, foi mostrado que a produção de café cresceu em 72%, exemplificando como a presença dessa espécie é de expressiva importância para a cafeicultura. O ganho não está somente na maior produtividade, mas também na qualidade. A introdução de abelhas manejadas na cafeicultura não se limita a benefícios econômicos, mas também traz impactos sociais consideráveis. O aumento da produtividade e na qualidade do café proporciona uma melhora na rentabilidade dos pequenos e médios produtores, que representam uma parte significativa dos produtores rurais do Brasil. Com maior estabilidade financeira, esses produtores podem investir em melhores condições de trabalho, capacitação técnica e infraestrutura, o que contribui para a inclusão social no campo. Além disso, o impacto ambiental da polinização assistida é muito relevante. Ao promover uma maior produtividade por hectare, a prática pode reduzir a necessidade de expansão das lavouras para novas áreas, diminuindo a pressão sobre as áreas de vegetação nativa e contribuindo para a preservação ambiental. O aumento da produtividade e da qualidade do café, aliado à promoção de práticas agrícolas sustentáveis, cria uma potencialização do desenvolvimento do setor cafeeiro. A integração de práticas agrícolas sustentáveis, como o manejo de polinizadores, é um passo significativo para o futuro da cafeicultura brasileira, proporcionando uma solução mais eficiente e equilibrada para o crescimento do setor. Esses aqui são os integrantes do nosso grupo, essas aqui são as nossas referências e muito obrigado pela sua atenção.